Bom dia. Agora sim, graças a Deus por esse clima chuvoso, que os irmãos disseram que outro culto que eu falei que estava nublado, estava muito sol lá fora, né? Agora eu acertei, né? Graças a Deus por esse clima chuvoso, onde nós podemos meditar sobre a palavra de Deus e estudar sobre o terceiro mandamento. Nós já começamos a estudar sobre o terceiro mandamento. Se você observar bem, os 3 primeiros mandamentos têm muito a ver com o nome de Deus. Olha lá, Deuteronômio capítulo 5. Deus, Ele quer que o seu nome seja adorado, exaltado e preservado e bem cuidado. Então, o terceiro mandamento enfatiza bem esta verdade. Então, nós temos que ter muito cuidado com o nome de Deus, né? E esse cuidado a gente chama de santidade. O foco do terceiro mandamento é guardar a santidade do nome do Senhor. Vamos ler o verso 7, Deuteronômio 5, 7. Não terás outros deuses diante de mim. Perceba que esse é o primeiro mandamento, querendo ou não, tem a ver com o nome de Deus, porque você só deve ter Deus como seu único Deus, Senhor, na sua vida. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então perceba que, mais uma vez, a ideia é não fazer imagem de escultura, e obviamente isso tem a ver também com o zelo do nome de Deus. Mas de uma maneira mais específica, o terceiro mandamento diz assim no verso 11: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Tomar o nome de Deus em vão é você não zelar pela santidade do nome de Deus. É jurar de modo falso, é usar o nome de Deus com juras indevidas e muitas vezes até de modo e em contextos inapropriados. E aqui o mais comum não é nem o juramento, pensando no nosso contexto aqui, pelo menos ao meu ver. O mais comum é, o que acontece às vezes, é piadas sobre Deus, a palavra de Deus, a pessoa do Senhor Jesus Cristo ou o Espírito Santo. Então nós não devemos ter na nossa boca esse tipo de palavra. O nome de Deus tem que ser, porque é santo, né? O nome de Deus é santo. Quando nós dizemos que temos que santificar o nome de Deus, não é porque o nome de Deus precisa ser santificado, porque ele já é santo. Nós precisamos santificar como nós vamos falar o nome de Deus, como nós vamos nos apropriar da pessoa de Deus. O nome representa quem Deus é, como o nosso nome, em um certo sentido aqui na terra, representa a nossa identidade. Talvez por isso, no novo céu e nova terra, teremos novos nomes, uma nova identidade. Não vamos perder, obviamente, as nossas características e como personalidade que temos aqui na terra, senão deixamos de ser o que nós somos, né? Perdemos a essência individual. Isso não vamos perder, mas teremos um nome condizente com o nosso status na ressurreição, no novo céu e na nova terra. E então, zelar pelo nome de Deus, a santidade do nome de Deus, é não tomar o nome de Deus em vão. Estudamos isso no Antigo Testamento, domingo passado. E hoje nós queremos meditar essa verdade no Novo Testamento. E meditar sobre o terceiro mandamento no Novo Testamento significa falar do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo, ao pregar o Evangelho, ao se apresentar como o Messias, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, o ápice do plano de Deus, da história da redenção. Jesus foi o clímax de toda a história do universo, quando ele veio e fez-se carne. E quando Jesus veio, ele não escondeu quem ele era. E o nome que Jesus coloca para ele mesmo é o Eu Sou.
Então Jesus se chamou de Eu Sou. Lembra de Êxodo 3:14? Nós estudamos o nome de Deus, que significa Eu Sou. São aquelas 4 letras do hebraico que os judeus não pronunciavam. Eles pronunciavam Adonai, que quer dizer meu Senhor. Eles pronunciavam Elohim, que quer dizer Deus, mas eles não pronunciavam os sons das sílabas do nome de Deus, salvo uma vez no ano, lá no dia da expiação, em Levítico 16, o sumo sacerdote fazia isso. Então, eles tinham todo um zelo, todo um cuidado com o nome de Deus. Quando o tetragrama, que são essas 4 consoantes do nome de Deus em hebraico, eram escritos no texto bíblico, eles usavam uma caneta nova, uma caneta diferente, muitas vezes uma caneta feita de um material mais especial, até dourada, exatamente para representar a santidade e a pureza do nome de Deus. Além disso, tomavam vários banhos cultuais para se purificar quando iam adorar o Senhor, pensando nos sacerdotes principalmente, e até quando iam registrar a palavra de Deus. Chega no Novo Testamento, Deus se fez carne, Deus Filho, e Jesus se apresenta como o Eu Sou. O Evangelho de João, que é o evangelho mais diferente, os outros 3 evangelhos são chamados sinóticos, porque eles são muito parecidos. O de João é um pouco mais diferente, mas não quer dizer que ele é contradizente, quer dizer que ele é complementar. O Evangelho de João apresenta 7 vezes em que Jesus se chama Eu Sou. E nós vamos observar algumas dessas vezes aqui. João 6,48. Olhem na sua Bíblia, diz lá, Jesus falando, Eu sou o pão da vida. Aí você diz, pastor, mas esse eu sou aí é quando eu digo eu sou um carpinteiro, eu sou um pedreiro, eu sou um professor e tal, então não tem nada a ver, é o que você pensa. Mas aqui no Evangelho de João foi estruturado exatamente para reforçar a mensagem de que Jesus é o eu sou. Ele fala que é o pão da vida, referência também ao maná do deserto. No entanto, mais à frente, claramente, Jesus vai dizer que é o Eu Sou. Essa é a primeira vez aqui, dentro da estrutura do Evangelho de João, que Jesus se apresenta como o Eu Sou. Agora olhe João 8,12. O Evangelho de João, capítulo 8, verso 12. De novo lhes falava Jesus dizendo, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Mais uma vez, o Eu sou. Isso ia ficando na mente das pessoas quando Jesus falava dessa forma. E a luz do mundo aqui é uma referência também a um elemento do tabernáculo e do antigo templo. O pão da vida refere-se ao maná, mas também é uma referência aos pães da propiciação. A luz do mundo, certamente, uma referência à criação, mas também uma referência ao menorá, o candelabro de 7 pontas que iluminava o templo ou o tabernáculo antes do templo. E então, João 10, verso 7. Jesus, porém, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. A porta, obviamente, aqui é o acesso. As ovelhas só entram no aprisco por esta porta, eu sou a porta, ninguém entra no reino de Deus senão por mim. É o que Jesus está dizendo aqui. Mais uma vez, o eu sou. Agora, olha o verso 11, João 10, 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Verso 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Mais uma vez, o quarto eu sou, Jesus dizendo que é o bom pastor. O quinto está no Evangelho de João, capítulo 11, verso 25. Jesus diz, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Creis isto? E Jesus mais uma vez diz, eu sou. Não é só uma construção gramatical simples, Jesus está dizendo quem realmente Ele é. Ele é o dono da vida, Ele que ressuscita pessoas como no caso aqui Lázaro e vai nos ressuscitar naquele dia, mas é o quinto eu sou. O sexto, João 14 verso 6, respondeu-lhe Jesus,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Claramente, né? Versículo muito conhecido aqui. E o sétimo, João 15, verso 1, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. 7 vezes, pelo menos nesses versículos, Jesus se coloca como o eu sou, e os judeus estavam percebendo isso. E os judeus estavam começando a entender que Jesus estava dizendo, eu sou Deus. Eu sou aquele que se revelou lá na sarça ardente, em Êxodo 3, versículo 14. Eu sou o Criador de todas as coisas. Eu sou Deus, o Deus do Antigo Testamento, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Eles estavam começando a perceber esta mensagem do Senhor Jesus, e junto destas mensagens, Jesus realizava os sinais do Messias, ressurreição, expulsão de demônios, cura de um cego de nascença, do paralítico e tantos outros milagres que Jesus fazia. O Senhor Jesus não estava fazendo ação social. Você vai ouvir muito essa mensagem por aí, de que Jesus estava ao curar, ao multiplicar pães e peixes, cuidando dos pobres e fazendo ação social. Jesus não estava fazendo isso. Jesus estava pregando através daqueles sinais que ele era o Salvador, para que os judeus, os israelitas e até os que não eram judeus, crescem que ele é o Salvador e Messias. Óbvio que Jesus ajudou muitas pessoas nesse sentido, mas ele tem que entender o propósito daquilo, senão a igreja se desvirtua do seu caminho, que é anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, não é fazer ação social. Não significa que nós não podemos auxiliar os nossos irmãos que passam por dificuldades. Claro que podemos. Não significa que não podemos auxiliar outras pessoas, se achar que devemos auxiliar baseado na graça de Deus, no amor de Deus. Deus, ele abençoa até aqueles que o odeiam. Então nós podemos também auxiliar muitas pessoas, se assim quisermos. Eu não estou dizendo que não podemos, só estou dizendo que nós não podemos perder o objetivo da igreja, senão nos tornamos outra coisa, menos igreja. E por que eu falo isso recorrentemente? Porque várias igrejas se perderam nessa história, certo? Então foque qual é o propósito da igreja: anunciar o Senhor Jesus como o eu sou, o Deus Criador, o Salvador, o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, aquele que nos ama incondicionalmente e que se interessa comigo e com você. Jesus, ele tem um profundo interesse na minha vida e na sua, e é nisso que você tem que pensar. Então ele tem interesse, então eu tenho que entender o que é que Jesus quer de mim. O Senhor Jesus Cristo, de modo direto e explícito, falou para Israel que ele era o eu sou. Aqui você vê Jesus dizendo, eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus dizendo, eu sou a videira, mas agora ele vai dizer de uma maneira muito clara, lá no Evangelho de João também, capítulo 13, verso 19. Olha o que diz lá. Desde já vos digo, o Senhor Jesus falando, desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Então, claramente, Jesus disse isso para os apóstolos. Eu vou dizer logo, antes que aconteça, porque quando acontecer, vocês vão crer que eu sou. Então, ele está usando aqui o nome próprio de Deus. Ele está dizendo, eu sou Deus. Isso é muito importante. Muito importante. Por quê? Porque para quem não crê que Jesus é Deus, o Salvador, o Senhor soberano sobre todas as coisas, de duas uma, ou ele mentiu ou ele é maluco, porque ele está se chamando de Deus, certo? Então não tem outra possibilidade. Ou Jesus realmente é Deus, e o Evangelho e a Bíblia são a verdade, ou Jesus é maluco, como tem muita gente que tem... Eu não vou usar o termo técnico para louco, eu vou usar o termo popular, certo? Maluco, louco, não tem uma cabeça boa e se coloca como Deus, né? Ou Jesus é um grande mentiroso, né? A Última Tentação de Cristo foi um filme que foi até banido do Brasil na década de 80,
né? Hoje eu acho que você já consegue assistir, é um filme terrível. E outros filmes que colocam Jesus como uma pessoa mentirosa, né? São, obviamente, heresias puras. E a ideia é que você, se você não crê que Jesus é Deus e é o Salvador, então ou você vai acreditar que ele é mentiroso, ou você vai acreditar que ele é maluco e estava enlouquecendo ali. Porque claramente Jesus diz, isso foi registrado, o Senhor Jesus dizendo que ele é Deus usando o nome de Deus. No Evangelho de João ainda, capítulo 8, verso 24, explicitamente Jesus fala que é o eu sou. Por isso, João 8, 24... Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Jesus aqui, ele estava pregando a palavra de Deus para um grupo de judeus. E foi uma pregação muito dura, muito difícil, porque eles não estavam crendo que Jesus era Deus. Eles estavam desmerecendo a pessoa do Senhor Jesus. Literalmente, eles estavam quebrando o terceiro mandamento. Eles não estavam respeitando a santidade do nome de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque eles se achavam descendência de Abraão. Nós somos descendência de Abraão, já somos salvos, era o que eles pensavam. Não precisamos de você, filho do carpinteiro, para nós sermos salvos. Mas aqui no verso 24, Jesus diz para aqueles judeus: eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Judeus, se vocês continuarem crendo em salvação por obras, pela guarda da lei de Moisés, pela descendência que vocês têm de Abraão, vocês vão ser condenados ao inferno. Vocês vão morrer nos seus pecados. É o que Jesus está dizendo. Quando a gente prega o Evangelho falando da condenação das pessoas, nós não estamos errando, porque Jesus pregou assim também, e Jesus não errou. Mas, hoje em dia, a gente prega falando mais da graça e salvação de Deus do que da condenação. Mas você tem que falar da condenação. Senão a mensagem do Evangelho, a mensagem do reino de Deus fica incompleta. Porque Jesus pregou sobre a condenação. João 8, 24. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Por quê? Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Quem não crê que Jesus é Deus, o Deus soberano, o Deus criador, o Deus todo-poderoso, que morreu na cruz para nos livrar da condenação dos nossos pecados, vai morrer nos seus pecados. E essa linguagem significa não só a morte física, mas a morte espiritual, condenação ao inferno. Os filhos dos crentes têm que crer em Jesus também. Não esqueça disso. O fato de você ser filho de crentes não quer dizer que você é crente, que você foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Você tem que manifestar essa salvação honesta e sinceramente. E essa salvação, ela é manifestada quando você diz: eu creio que Jesus é o eu sou. Na verdade, a Bíblia nos ensina a crer em Jesus como o nosso Senhor. E então ele se tornará o nosso Salvador. Primeiro você tem que crer que Jesus é o Senhor da sua vida. Os judeus, eles não é que eles não estavam entendendo a mensagem, eles estavam entendendo, eles não estavam querendo crer. Olha o verso 28, João 8, 28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Em algum momento na eternidade passada, Deus Pai ensina ao Deus Filho a missão que ele ia ter que realizar. Um negócio assim incrível de imaginar. Antes de existir o universo, todos os planetas, todas as galáxias, você vai lá ver as imagens do James Webb, a quantidade de galáxias que existe, que são documentadas e visíveis e fotografadas por esse telescópio, telescópio que está aí, né, no espaço. Você fica abismado. É incrível, é um negócio imenso. Foi Deus que criou tudo isso. Antes de existir toda essa complexidade, e a complexidade da vida, e a complexidade da vida racional que somos nós, o Senhor Jesus estava com o Pai e o Espírito Santo.
e o Pai ensinando Jesus o que ele devia fazer quando criasse tudo, quando criasse a terra, quando criasse os sistemas, o ambiente, os seres humanos, e escolhesse a criação de cada um de nós. Porque cada um de nós é uma combinação, né, de gametas ali, né, e se fundem e gera aquele pequeno ser que vai nascer, que é uma vida, né? Isso não foi aleatório, nem foi por acaso. Você não existe por um acaso. Você existe porque Deus escolheu esse gameta masculino, esse gameta feminino e fundiu ali. E Ele desenvolveu, está aí eu, está aí você. Então Deus escolheu que você existisse, entende? Tudo isso foi planejado pelo Senhor. E Jesus está dizendo para aqueles judeus: quando levantardes o Filho do Homem, Jesus já está dizendo, eu vou ser crucificado, eu vou ser levantado. Quando vocês me levantarem, vão saber que eu sou. Isso aqui pode ser uma alusão também à placa que foi colocada sobre a cabeça do Senhor Jesus Cristo, né? Naquela placa foi colocada uma condenação, a condenação de Jesus. Qual a condenação de Jesus? Segundo o Sinédrio, é que ele se fez Deus, e aí era necessário dizer Jesus Cristo, o Rei dos Judeus. Aí tem várias formas de ser colocada essa condenação nos evangelhos, uns colocam a forma mais extensa, outra forma mais curta, abreviando, mas o fato é que tudo indica que não tinha espaço na placa para colocar tudo, então eles sintetizaram, né, com as primeiras letras, né, de cada palavra daquela frase, e quando aquelas primeiras letras que foram colocadas em grego, aramaico, né, ali na placa, elas formavam exatamente o tetragrama, as 4 letras hebraicas que são o nome de Deus. E estava lá para todo mundo ver. Depois eles quiseram mudar. Não, já foi colocado, é assim mesmo e vai ser. Então todo mundo que via a cruz, via lá o nome de Deus, as 4 letras hebraicas que significavam eu sou. Jesus poderia estar fazendo alusão a isso. Quando levantardes o Filho do Homem, sabereis que eu sou. Sabereis porque está lá na condenação. Ele foi condenado porque diz ser Deus. Não é verdade? João 8,58. Respondeu-lhes Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, claramente, ele diz que é Deus aqui. Antes que Abraão existisse, só nesse capítulo 8 é a terceira vez que Jesus diz claramente. No Evangelho de João ele já disse isso 7 vezes, mas aqui claramente, antes de Abraão existir, eu já era. Jesus está dizendo, eu sou infinito, eu sou eterno para todos os lados, para a eternidade passada, para a eternidade futura. Jesus está dizendo que é Deus em todos os sentidos, né? Na infinitude do que é ser Deus. Qual a reação dos judeus aqui? Conhecendo a lei de Moisés, entendendo o terceiro mandamento, eles pegaram em pedras para matar Jesus. Lembra que nós lemos em Levítico, qual a condenação para quem jura de modo falso, para quem profana o nome de Deus? Morte por apedrejamento. João 8,59. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. De uma maneira incrível, né? Porque como é que ninguém viu Jesus saindo, né? Mas bem, ele se ocultou e saiu. Os judeus estavam cumprindo a lei de Moisés. Lá em Levítico 24,16, aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural. Blasfemando o nome do Senhor será morto. Levítico 24,16. Isso para os judeus foi uma blasfêmia. E seria, se Jesus não fosse Deus. Só que ele era Deus. E não só era Deus, como fazia os sinais profetizados que o Messias iria fazer, que o Messias é Deus. Mas eles não aceitavam o Messias. Por quê? Eles não aceitavam Jesus como Messias porque ele era filho de um carpinteiro. Eles não aceitavam Jesus como Messias por quê? Porque Jesus andava com mulheres. Jesus valorizava e conversava com mulheres, que na época não era algo bem visto. Jesus, ele não era aceito como Messias porque ele andava com pecadores. Ele andava com corruptos,
publicanos, eram corruptos. Eles se venderam para o Império Romano para poder ter uma vida mais tranquila e cobravam taxas abusivas. Lembra da história de Zaqueu? Eu vou restituir 4 vezes mais o que eu peguei do povo. Não pense que ele era generoso, não. Ele estava cumprindo a lei de Moisés, de que se você rouba uma pessoa, você restitui 4 vezes mais o que você roubou. Ele estava arrependido do pecado e reconhecendo: eu roubei, e eu estou pagando a pena do que eu roubei. O crente faz isso. O crente ele tem que assumir o seu erro. É vergonha? É. E fazer o que é certo. Foi o que Zaqueu fez na sua conversão. Ele estava assumindo: sou corrupto, roubei. Ali é o que era prescrito na lei de Moisés ali. E aqui, Jesus, ele andou com mulheres desqualificadas. Jesus, ele escolheu um publicano para ser apóstolo. Os apóstolos, muitos deles pescadores, não era uma classe elevada. Você não tinha um fariseu, um sacerdote, dentre os apóstolos de Jesus. Por que Jesus fez isso? Ele podia ter colocado um fariseu ali, se ele quisesse. José de Arimateia era do Sinédrio, era discípulo, mas não era apóstolo. Depois entrou um apóstolo que era fariseu, Saulo, convertido Paulo, mas antes não. Então veja que todos esses fatores faziam com que os judeus eles vissem Jesus como um líder fraco. Um Messias é um líder forte. Então Jesus não está nos nossos critérios para ser o Messias, né? Mas nós sabemos que o Senhor Jesus virá nesta força, sim, na sua segunda vinda, né? Nas qualidades de rei, guerreiro messiânico. Mas na primeira vinda, Jesus veio como servo sofredor para salvar o pecador perdido. Perceba que você pode aplicar a palavra de Deus de modo errado. Os judeus, na sua incredulidade, queriam cumprir a lei acerca do 3º mandamento, apedrejando o próprio Deus que criou aquela lei. Que incoerência, não é verdade? Isso pode acontecer. Então a gente tem que ler a Bíblia com muito cuidado, né, entender a mensagem da Escritura, para que nós não incorramos nesse erro de usar a Bíblia de maneira indevida. E eles iam apedrejar Jesus se Jesus não saísse. E por que Jesus saiu? Covardia? Claro que não. Porque Jesus sabia que tinha que ser levantado, morto na cruz, no madeiro, para cumprir a profecia e para ser o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Lá no Evangelho de João, capítulo 10, os judeus tentaram apedrejar o Senhor Jesus novamente, por blasfêmia. Olha João 10, 28. Aqui foi no capítulo 8, foi um episódio. Jesus continuou dizendo: eu sou Deus, eu sou e existo antes de Abraão, ou seja, eu sou o Criador, Deus Criador. Olha João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna. Aqui foi bem direto, né? Jesus dizendo: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E aqui ele está falando de nós, as ovelhas de Jesus, né? Deus Pai nos deu para Jesus, porque Jesus pagou o preço ao morrer na cruz. E olha o amor de Jesus, eles são maior do que tudo. Olha a consideração de Jesus por mim e por você. Ele nos considera assim, é maior do que tudo. Por isso eu dei a minha vida por eles. Esse é o tamanho do amor de Jesus por nós. Então, quando olhamos para nós devemos pensar assim: eu sou maior do que tudo para Jesus. Jesus é maior do que tudo para mim? Né? E aí eu tenho que tomar certas decisões na minha vida, né? Minhas agendas, meus horários, minha leitura bíblica diária, minha vida de oração. Então Jesus tem que ser maior do que tudo para mim também. E aí, na sequência do verso 29, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um, porque Deus é um, e Deus é trino. Aqui é a doutrina da Trindade, né? Obviamente Jesus estava falando do Pai e dele, não entrou o Espírito Santo. Entra lá, capítulo 14, 15 e 16 de João, Jesus fala do Espírito Santo, o outro Consolador. Mas perceba aqui, eu e o Pai, um. Por quê? Porque, obviamente, são pessoas distintas, o Pai e o Senhor Jesus Cristo, Deus Pai, Deus Filho, mas
em essência, são Deus. Entende? E diferente de nós, que somos quase 8 bilhões de pessoas no planeta Terra, e cada um pensa diferente do outro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são Deus, eles concordam com tudo. Eles não têm discordâncias, só concordâncias. Por quê? Perfeitos, infinitos, sem pecado. Entende? E quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, ele está dizendo que ele é Deus, ele é o eu sou. Olha João 10, 31. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Por quê? Terceiro mandamento, né? Jesus está profanando o nome de Deus, porque ele está dizendo que é Deus, vamos matar Jesus, apedrejado. Era a mente deles. Verso 32, disse-lhes Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas me apedrejais? Jesus estava confrontando, eu estou mostrando as obras de Deus para vocês, eu estou curando, expulsando demônios, ressuscitando os mortos, pregando a mensagem do reino, que já foi pregada pelos profetas, eu estou mostrando o cumprimento aqui, por qual dessas obras vocês querem me apedrejar? Essa era a pergunta. Responderam-lhe os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então, se eles não criam em Jesus como Deus, obviamente, eles iam querer apedrejar Jesus. Veja que isso é meio que irreconciliável. A incredulidade não permitia que eles vissem Jesus como Deus. A incredulidade deles, do pecado deles. Mas Jesus é Deus. E Jesus está mostrando os sinais e pregando o Evangelho. Então eles pegaram em pedras para matar o Senhor Jesus Cristo, cumprindo o terceiro mandamento. Verso 37, João 10, 37. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, credes nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Veja que Jesus sabia da doutrina da eleição. Jesus sabia que só iriam se converter aqueles que Deus chamasse para a conversão. Jesus sabia, mas Jesus argumenta, Jesus prega o evangelho do reino, e Jesus mostra a verdade. Olha, se vocês não estão acreditando em mim, tudo bem, mas creiam nas obras, são fatos, estão se cumprindo, é o que diz o Antigo Testamento, vocês estão vendo, por que vocês não creem nas obras? Ninguém fazia obras como Jesus no sentido dos sinais miraculosos. Por isso que Jesus fazia tantos sinais e milagres naquela época, para mostrar, eu sou o Deus Todo-Poderoso de Abraão, de Isaac, de Jacó. Entende? E o verso 39, João 10, 39. Nesse ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Já é a terceira vez que Jesus ele consegue se livrar da multidão que queria matá-lo ali. No julgamento do Senhor, os judeus não acreditavam que ele era o eu sou. E a condenação de Jesus, basicamente no Sinédrio, foi porque ele se colocou como Deus. Essa foi a condenação. Lá em Mateus 26, verso 63, nós lemos assim, Mateus 26, 63. Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse, eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. Parece até um crente falando, né? Esse sumo sacerdote era extremamente corrupto. Ele nem cria em Deus da maneira adequada. Certamente ele quebrava o terceiro mandamento, profanando a santidade do nome de Deus. Ele vendia as coisas no templo. O templo, aquela venda de animais ali, era para enriquecer o sumo sacerdote. A arqueologia descobriu o tamanho do palácio do sumo sacerdote na época do Senhor Jesus Cristo. Era um palácio enorme. Numa época em que Israel era província do Império Romano, ali Judeia, principalmente a Judeia, mas Judeia é só uma parte, e o Império Romano, obviamente, queria os tributos de Israel. Então o povo vivia miseravelmente, mas o sumo sacerdote estava num palácio,
porque estava vendendo os animais para o sacrifício no templo. É melhor comprar o animal do templo, porque já é garantido, tem o selo e a chancela do sacerdócio levítico, no caso dos saduceus, do que eu trazer o animal de casa. O sacerdote pode chegar e dizer, ele tem uma manchinha ali, esse aqui não. Compre lá no templo o aprovado. Aí a pessoa tinha que comprar o cordeiro para o sacrifício. Percebe? Então, era um homem extremamente corrupto, embora falasse com piedade. Verso 64, respondeu-lhe Jesus, Mateus 26, 64. Tu o disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvirdes agora a blasfêmia. Que vos parece? Aí todo o sinédrio, cerca de 70 anciãos ali de Israel, responderam, é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros. Estava ao redor de Jesus. Eles começaram a cuspir e a espancar o Senhor Jesus Cristo. E outros o esbofeteavam, dizendo, profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Messias, quem foi que te bateu? E eles esperavam que Jesus reagisse. Jesus não reagiu. Jesus poderia ter matado todos ali. Jesus é Deus. Mas ele tinha que sofrer o que era necessário para morrer na cruz e nos livrar da condenação dos nossos pecados. Se Jesus reagisse, e se Jesus revidasse, provavelmente ele não seria morto, pelo menos no momento que era para ser, e ele não cumpriria o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Jesus foi condenado e morto por blasfêmia. Mas qual a blasfêmia dele? Ele disse que era Deus. Ele disse que estaria sentado à destra do Todo-Poderoso. Então, é algo que, se você entra na cabeça das pessoas incrédulas aqui que estão julgando Jesus, eles não vão acreditar que Jesus é o Messias. Mas se você entende o Evangelho e vê os sinais de Jesus, você tem que acreditar que Jesus é o Messias. Então, por que eles não creram? Incredulidade é algo do coração. Nunca você vai obrigar alguém a crer em Jesus. É Deus que vai agir no coração daquela pessoa para que ela venha a crer em Jesus, mediante os sinais que hoje estão registrados na Bíblia Sagrada, o Evangelho do Reino, que vai ser e que é e tem sido pregado por todos nós. Mas perceba que esse texto está dentro do contexto do terceiro mandamento. E baseado no terceiro mandamento é que Jesus foi condenado ali. O Senhor Jesus nos ensinou a orar. E na oração de Jesus, ele menciona o terceiro mandamento. Lá em Mateus 6,9, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A ideia é que eu desejo que o nome de Deus seja santo. Na verdade, ele já é. Eu é que tenho que olhar com santidade para o nome de Deus. Eu tenho que mudar o meu olhar e não o nome de Deus. Ele já é santo. Deus já é santo. Eu é que não sou o santo que deveria ser, o quanto de santidade que eu deveria ter. Então eu tenho que olhar, o meu olhar para o nome de Deus tem que mudar. E essa é a minha oração. E esse olhar com santidade para o nome de Deus tem a ver com o quê? Reverência, cuidado com as coisas de Deus, responsabilidade, né? Temor e tremor diante das coisas do Senhor. Na oração, muito cuidado para não ser uma oração mecânica, repetitiva ou de qualquer jeito, né? Ninguém sabe orar, irmãos. Ninguém. É o Espírito Santo que traduz nossas orações ao Pai. Mas a oração que o Senhor se agrada é aquela oração que ela é pensada, que ela é elaborada. Você pode até escrever poesias e orar essa poesia para o Senhor, ou escrever uma oração e recitar para Deus a sua oração. Não pode fazer dela uma reza, óbvio, mas recitar para o Senhor essa oração. Você deve ter cuidado, zelo com as coisas do Senhor, para vir aqui na casa de Deus. E a casa de Deus não é o prédio, a casa de Deus é a igreja, né? Os crentes em Jesus aqui. Cuidado ao falar das coisas de Deus, até um devocional na sua casa, com a sua família, você deve ter todo um contexto, né? Não deve ser uma coisa tão
Não estou dizendo que a gente tem que ser triste e sisudo, não é isso, certo? Né? Tem que ter alegria, pode ter, principalmente em casa, que é um ambiente mais informal, mas ainda assim um zelo e um respeito, né, com as coisas do Senhor. Essa é a ideia da oração que Jesus nos ensina: santificado seja o teu nome. Que eu, na minha vida, tenha uma postura de santidade ao falar do nome de Deus. Que a minha fé, que a minha adoração, o meu estar com Deus não seja assim, como eu estou com um amigão aqui, um colega e uma pessoa, e eu estou ali na informalidade. Não pode ser assim. É o Senhor, mesmo que tenhamos liberdade para orar em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer posição, de qualquer forma. Você orou, certamente o Senhor vai ouvir. Hoje nós temos essa liberdade, mas temos que agir de uma maneira que esteja agradando ao Senhor nosso Deus. Santificar o nome de Deus significa que os crentes devem viver em santificação. É outra extensão do terceiro mandamento. Não profanar o nome de Deus é viver em santificação. 1 Tessalonicenses 4,3 diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E o verso 7, 1 Tessalonicenses 4,7: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Isso é prezar pela santidade do nome de Deus. Lembre que você carrega o nome de Deus. No texto hebraico, tomar o nome de Deus em vão, literalmente é carregar o nome de Deus em vão. É um verbo hebraico que significa carregar. Então, você carrega o nome de Deus no momento que você crê no Senhor Jesus Cristo, para onde você vai, onde você está. Você não precisa vestir uma camisa com o nome de Jesus. Você carrega o nome de Jesus ao professar a fé no Senhor Jesus Cristo, e por isso você deve viver em santidade. Não tomar o nome de Deus em vão é santificar o nome do Senhor. Os judeus da época de Jesus fizeram exatamente o contrário. E certamente por conta da sua hipocrisia e incredulidade, e mataram Deus lá na cruz, o Filho de Deus. Deus não estava blasfemando contra ele mesmo. Jesus estava dizendo a pura verdade, que ele era o eu sou. E o terceiro mandamento nos ensina essa verdade de santificar, de ter uma postura de santidade diante do nome do Senhor. Penso eu que é por isso que temos um culto como nós temos: ordeiro, organizado, racional, com reflexão, com estudos, com tempo de oração, exatamente numa tentativa de ter o nosso proceder santo ao nos referirmos ao Senhor, porque todo um culto desse é falando de Deus, é referindo-se a Deus. O culto é para Deus, é uma oferta ao Senhor. Então estamos adorando a Deus e devemos santificar o nome dele nesse sentido. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe e estejamos guardando o terceiro mandamento nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela bênção de hoje. Obrigado, Pai amado, porque temos o privilégio de estudar a Tua Palavra e de conhecer mais sobre o Senhor, entender na Tua Palavra o terceiro mandamento, ó Pai, e termos zelo, cuidado, procedimento santo diante do nome do Senhor nas nossas vidas e na nossa igreja. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos hipócritas, legalistas, somente religiosos e pecar contra Ti nesse sentido. Dá-nos a sabedoria, o discernimento, ó Pai, para ter um coração honesto, sincero, que busca santificar a nossa atitude diante do nome do Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus lhe abençoe, lhe dê um bom almoço e até a noite às 18h30. Lembrando, um aviso importante: teremos a assembleia próximo domingo, certo? Então, 9 da manhã será a assembleia ordinária. À noite eu aviso de novo.